A história de Fulgêncio Batista começa com um detalhe curioso: ele não nasceu com esse nome. Em um pequeno e encantador vilarejo chamado Veguita, no município de Banes, no leste de Cuba, veio ao mundo, em 16 de janeiro de 1901, Rubens Aldívar, filho de Belisário Batista Palermo e Carmelas Aldívar Gonzales. Seu pai, um homem de fibra, havia acabado de deixar para trás os campos de batalha da Guerra de Independência cubana contra o domínio espanhol, travada nos anos 1890. Após o conflito, a vida não foi fácil. Belisário trocou a farda pelo trabalho árduo nos canaviais, primeiro como cortador de cana e depois como subcontratado da poderosa United Fruit Company. A mãe, Carmela, ainda adolescente aos 15 anos, deu à luz seu primeiro filho, que herdaria inicialmente seu sobrenome. Mas o destino reservava outra identidade para Rubem. Embora só tenha oficializado a mudança para Batista em 1939, ele já se apresentava assim muito antes, como se pressentisse o peso que aquele nome carregaria. A família de origem mestiça refletia a própria essência de Cuba, um mosaico de influências espanholas, africanas, chinesas e caribenhas, forjado ao longo de séculos de história colonial. Não eram ricos, mas o lar dos Batista transbordava generosidade. Viviam em um modesto boeu, casa de 2 cômodos com chão de terra batida, coberto por cascas de árvore e folhas de palmeira. Todos dividiam o mesmo espaço, e à medida que os 4 filhos chegavam, o segundo cômodo se transformava em área comum. Não havia banheiro, a água vinha de uma nascente próxima, e as condições precárias expunham a família a doenças. A realidade impiedosa obrigou Batista a abandonar os estudos cedo. Ainda adolescente, já trabalhava como operário para ajudar em casa, mas não desistiu da educação. À noite frequentava aulas em uma escola local mantida por missionários quaqueros americanos, onde aprendeu inglês, habilidade valiosa em uma região com forte presença de imigrantes jamaicanos de língua inglesa. A tragédia bateu à porta em 1916, quando Carmela faleceu, deixando o jovem de 15 anos órfão de mãe. Sem alternativa, Batista partiu de casa, iniciando uma jornada de sobrevivência. Nos anos seguintes, vagou por Cuba, exercendo ofícios como mecânico e vendedor de frutas, enfrentando cada desafio com a resiliência que marcaria sua vida. O cenário em que Batista cresceu era tão complexo quanto sua própria história. Cuba, joia do Império Espanhol nas Américas, havia sido o ponto de partida de Hernán Cortés em sua conquista do Império Azteca em 1519. Séculos depois, a ilha se tornaria o epicentro da produção açucareira, atraindo mãos de obra escrava da África Ocidental a partir do século XVII. Enquanto o ouro e a prata de México, Bolívia e Peru enriqueciam a metrópole, as leis protecionistas espanholas sufocavam o desenvolvimento local. O boom do açúcar encheu os cofres da Espanha, mas deixou Cuba à mercê de um sistema que priorizava a exploração. No século XVIII, um sentimento de identidade própria começou a brotar nas colônias. Influenciados pela Revolução Americana de 1776, os crioulos, nascidos na América, mas de ascendência europeia, passaram a se ver como distintos dos espanhóis. A ocupação napoleônica da Espanha no início do século XIX abriu uma brecha. As colônias americanas aproveitaram a fraqueza da metrópole para declarar independência. Surgiram assim nações como México, Grã-Colômbia, Argentina, Peru e Chile. Cuba, no entanto, permaneceu sob domínio espanhol até meados do século XIX, resistindo às mudanças. O novo ciclo do açúcar no século XIX transformou a ilha no maior produtor mundial, mas a riqueza não veio sem custos. A escravidão persistiu em Cuba até quase o fim, sendo abolida apenas antes do Brasil. A resistência ao jugo espanhol crescia em todas as camadas sociais, culminando na Guerra dos 10 Anos, de 1868 a 1878. E, depois, na luta pela independência em 1895. A intervenção dos Estados Unidos em 1898 selou o destino espanhol na ilha. Após 4 anos de ocupação americana, Cuba finalmente se tornou uma república independente em 1902. Mas a sombra da influência estadunidense já se estendia sobre o país, moldando seu futuro de maneira profunda e muitas vezes controversa. A história de Batista, portanto, não é apenas a de um homem, mas a de uma nação em constante transformação. A ilha caribenha não era apenas um ponto no mapa para os Estados Unidos, era um risco estratégico aos interesses econômicos da potência norte-americana. Em uma Cuba recém-saída das amarras coloniais, a maioria da população ainda carregava as cicatrizes da escravidão. Filhos e netos daqueles que haviam sido subjugados lutavam para escapar de um ciclo de pobreza que parecia eterno.
Foi nesse caldeirão de tensões políticas e desigualdades sociais que a trajetória de Batista começou a ser forjada, como se o destino tivesse reservado para um papel que nem ele mesmo poderia prever. Em 1921, com o idealismo da juventude e a urgência da necessidade, Batista alistou-se no exército cubano. Não era um chamado patriótico romântico, era, acima de tudo, uma questão de sobrevivência. O soldo militar prometia mais do que qualquer outro trabalho que um jovem de origem humilde como ele pudesse conseguir naqueles anos turbulentos. Mas Batista não era um homem comum. Enquanto servia, dedicava-se a algo que o diferenciaria, a estenografia. Uma habilidade aparentemente burocrática, mas que se revelaria sua arma secreta. Transferido para Havana, o coração pulsante de Cuba, ele integrou o 1º Batalhão da 4ª Companhia de Infantaria. Ali, entre documentos e relatórios, Batista aprimorou sua técnica, transformando palavras em símbolos com uma precisão que chamava a atenção. Porém, o ambiente militar da época era um espelho das divisões da sociedade cubana, elitista e hierárquico fechado. Desiludido, ele deixou as fileiras em 1922, mas não por muito tempo. Em 1923, voltou a vestir a farda, dessa vez com um propósito mais claro: ascender. Sua determinação não passou despercebida. Pouco depois de reingressar, foi selecionado para integrar a segurança presidencial, protegendo Alfredo Zayas Y. Alfonso em sua residência em Vajai, nos arredores da capital. Os anos seguintes foram de progressão lenta, mas constante, promoções modestas, reconhecimento por sua competência e, acima de tudo, a consolidação de sua reputação como um estenógrafo excepcional. Até o final dos anos 1920, já ostentava as insígnias de sargento, um marco para alguém de sua origem. Mas Batista não era apenas um militar disciplinado, era também um homem de contradições. Enquanto sua carreira ganhava contornos mais definidos, sua vida pessoal se tornava cada vez mais complexa. Em 1924, enquanto servia na segurança de Zayas, conheceu Elisa Godines, uma jovem 4 anos mais nova, filha de uma família pobre e mãe solteira. O romance foi rápido e intenso. Em 10 de julho de 1926, casaram-se. 2 anos depois, nascia Mirta Caridade, a primeira de 3 filhos, seguida por Fulgêncio Rubem, homenagem à mãe de Batista, e por outra menina, também batizada em sua honra. Para os filhos, ele era uma figura paradoxal, um pai ausente, mas profundamente presente em suas memórias. Um homem que, apesar das infidelidades, rumores que circulam desde antes do casamento e que Elisa, católica devota em uma sociedade onde o divórcio era tabu, suportou em silêncio, nunca deixou de ser uma referência. As traições, aliás, renderam frutos. Nos anos 1930, Batista já tinha ao menos uma filha fora do casamento, Fermina, e especula-se que outras crianças tenham nascido dessas relações clandestinas. Enquanto sua vida pessoal se desenrolava entre lealdades e quebras de promessas, o cenário político de Cuba fervilhava. Gerardo Machado Y. Morales, eleito presidente em 1925 com o prestígio de herói da Guerra de Independência, havia se tornado um ditador. Sua promessa inicial de não buscar a reeleição foi quebrada em 1928, quando, com manobras constitucionais questionáveis, estendeu seu mandato. O que veio depois foi uma escalada de repressão. Jornais como El Mundo, El País e The Havana American foram silenciados. Universidades, antes faróis de debate, viraram alvos de censura. A crise econômica global de 1929 agravou o descontentamento. Com a queda do preço do açúcar, o ouro cubano e o colapso das exportações, a ilha mergulhou em uma recessão brutal. Até que, em 1933, a paciência do povo se esgotou. A resistência a Machado ganhava força, unindo civis e militares. No meio desse turbilhão surgiu o Grupo ABC, uma organização clandestina formada por intelectuais, profissionais liberais e estudantes. Seu nome vinha de um sistema de células anônimas, A1B2C3, projetado para proteger seus membros. Batista, desde 1931, já fazia parte de uma dessas células. Mas sua atuação ia além. Dentro das fileiras do Exército, ele e outros sargentos, como Pablo Rodrigues e José Eleutério Pedraza, articulavam um plano ousado. As reuniões aconteciam nos quartéis de Colômbia, em Havana, onde a insatisfação com o regime era palpável. No entanto, antes que os sargentos pudessem agir, os Estados Unidos fizeram sua jogada. Em abril de 1933, Franklin Delano Roosevelt enviou Stanley Wells, seu subsecretário de Estado para Assuntos Latino-Americanos, com uma missão clara: mediar a crise em Cuba. Wells não veio sozinho.
Atuando em conluio com os generais cubanos mais graduados e com o próprio ABC, ele orquestrou uma saída para Machado, enquanto nos bastidores, preparava o terreno para uma eventual intervenção militar. Nos meses seguintes, mais de 2 dúzias de navios de guerra americanos ancoraram nas águas cubanas. Em Key West, na Flórida, fuzileiros navais eram postos em estado de alerta. A mensagem era clara: os Estados Unidos não permitiriam que o caos se instalasse em seu quintal. Mas Batista e seus companheiros não estavam dispostos a deixar o futuro de Cuba nas mãos de estrangeiros. O momento de agir estava próximo, e a história estava prestes a tomar um rumo inesperado. Mas o destino de Machado já estava selado. O que começou como um murmúrio de descontentamento transformou-se em um coro ensurdecedor de vozes que exigiam sua saída. Em 12 de agosto de 1933, o ditador, finalmente consciente de que até seus últimos aliados o abandonavam, rendeu-se ao inevitável, renunciou à presidência. Não foi um gesto de generosidade, mas a admissão amarga de que o solo sob seus pés havia se tornado areia movediça. No dia seguinte, Carlos Manuel de Céspedes Y Quezada assumiu interinamente o cargo, com o beneplácito discreto, porém decisivo, de Washington. A transição parecia pacífica, mas sob a superfície as fraturas eram profundas. Os grupos que haviam se unido para derrubar Machado agora olhavam uns para os outros com desconfiança. Os sargentos do quartel de Colômbia, aqueles que há meses conspiravam nas sombras, sabiam que sua hora havia chegado. E então, em 19 de agosto, Batista fez sua jogada. Não com discursos inflamados, mas com um gesto simbólico e calculado. Compareceu ao funeral do sargento Miguel Ângelo Hernandes Y. Rodrigues, executado meses antes pela polícia secreta de Machado. Ali, diante dos familiares enlutados e dos camaradas revoltados, ele não apenas prestou homenagens, assumiu a liderança. Ao lado de Pablo Rodrigues, Batista ajudou a redigir um manifesto que ecoaria como um tiro de canhão nos corredores do poder. As demandas eram claras: justiça para os militares subalternos, salários dignos para os soldados, e um fim à corrupção que apodrecia as forças armadas. O documento, assinado pelos sargentos, foi um golpe de mestre. Enquanto a elite política se digladiava, eles se apresentavam como os verdadeiros defensores da ordem e da moralidade. A resposta não demorou. O ABC, movimento que havia ajudado a derrubar Machado, viu na ascensão dos sargentos uma ameaça à sua influência. As tensões explodiram. Em 4 de setembro, Batista e seus homens tomaram o quartel de Colômbia, não como rebeldes, mas como guardiões de uma nova ordem. Em questão de horas, os prédios governamentais de Havana caíram como peças de dominó. Céspedes, o presidente interino, não teve escolha: ou cedia ou enfrentava um banho de sangue. Ele optou pela primeira. No dia seguinte, a pentarquia foi anunciada. Um governo de 5 homens inspirado no modelo uruguaio, que prometia unir civis e militares em nome da estabilidade. Entre eles, Ramón Grau San Martín, um professor de fisiologia da Universidade de Havana, cuja reputação de intelectual progressista agradava aos estudantes. Sérgio Carbó, jornalista afiado. Guilhermo Portela, advogado respeitado. José Irizarry, um jurista de peso, e Porfírio Franca, economista com conexões no mundo financeiro. Batista, embora não ocupasse formalmente um cargo, era a força invisível por trás do trono, o homem que segurava as rédeas do exército e, portanto, do destino de Cuba. O manifesto assinado pelos 5 e por 18 civis era uma peça de teatro política. Prometia ordem, reformas e, acima de tudo, a garantia de que os interesses estrangeiros, especialmente os americanos, não seriam ameaçados. Para selar sua autoridade, Carbó promoveu Batista a coronel, um título que não era apenas simbólico, era a confirmação de que, dali em diante, nenhum governo em Cuba poderia ignorar o poder dos quartéis. Mas a pentarquia era, na melhor das hipóteses, um arranjo frágil. Os estudantes que haviam sido a vanguarda da revolta contra Machado exigiam mudanças radicais. O ABC queria purificar a política, e Batista, com seus sargentos, não pretendia dividir o poder por muito tempo. Em menos de um mês, o experimento ruiria. Grau, pressionado pelas ruas e pelos jovens idealistas, assumiu a presidência interina em 10 de setembro. Para Batista foi um golpe duplo: perder o controle direto do governo e ver um civil pior, um acadêmico sem base militar, ocupar o lugar que ele considerava seu por direito. Mas o sargento, agora coronel, não era homem de se render à derrota. Enquanto Grau tentava governar entre protestos e promessas, Batista tecia sua próxima jogada nos bastidores. E desta vez, ele não estaria sozinho. Do outro lado do Estreito da Flórida, em Washington, olhares atentos acompanhavam o caos em Havana.
Sumner Welles, subsecretário de Estado, e Jefferson Caffery, o influente diplomata, sabiam que a instabilidade em Cuba era um risco que os Estados Unidos não podiam ignorar. Grau, com seu discurso nacionalista e seu apoio entre os estudantes, era uma incógnita perigosa. A administração Roosevelt, ainda se recuperando dos efeitos da Grande Depressão, não tinha paciência para experimentos políticos que pudessem ameaçar os interesses americanos na ilha, especialmente os açucareiros que valiam milhões. A Emenda Platt, aquela relíquia de 1901 que dava aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba, para proteger vidas e propriedades, estava ali, à espera de ser invocada. Welles, que havia ajudado a orquestrar a queda de Machado meses antes, agora via com preocupação o rumo que Cuba tomava. Grau não era Machado, mas seu governo, apoiado por uma juventude radicalizada, poderia ser ainda mais imprevisível. A solução? Um homem que já havia provado ser leal aos interesses estratégicos dos Estados Unidos, Fulgêncio Batista. Em janeiro de 1934, a peça final do tabuleiro foi movida. Com o apoio velado de Washington, Batista deu o golpe de misericórdia. Grau foi forçado a renunciar. Os estudantes, o ABC e os partidos que haviam sonhado com uma Cuba livre foram empurrados para as margens da história. No lugar de Grau, assumiu Carlos Evia, ou melhor, Carlos Mendieta, o nome mais palatável para os americanos. O novo governo foi rapidamente reconhecido por Washington. Caffery, agora embaixador, selou o acordo com um aperto de mão. Batista, embora não ocupasse a presidência, era o poder por trás do trono. E sua primeira missão era clara: negociar os termos nos quais Cuba e os Estados Unidos poderiam mais uma vez fazer negócios. Afinal, a independência de Cuba, conquistada em 1898 após a Guerra Hispano-Americana, sempre teve um preço. Diferente de Porto Rico ou das Filipinas, que viraram territórios americanos, Cuba era livre, mas com condições. O Tratado de Relações Cubano-Americano de 1903 e a infame Emenda Platt garantiam que, no fundo, a última palavra sempre seria de Washington. E agora, com Batista no controle, essa palavra soaria mais alta do que nunca. 1903 não foi apenas um ano qualquer para Cuba, foi o momento em que os Estados Unidos, com a delicadeza de um credor implacável, traçaram as linhas vermelhas que definiram a independência da ilha. A Emenda Platt, aquele documento que mais parecia um contrato de aluguel com cláusulas abusivas, estabelecia em letras miúdas as condições sob as quais Washington poderia intervir nos assuntos cubanos sempre que bem entendesse. E como gesto de boa vontade, os americanos ainda alugaram por tempo indeterminado certas parcelas estratégicas do território cubano. Guantánamo, por exemplo, aquele pedaço de terra que até hoje serve como lembrete permanente de quem realmente manda. Mas os anos 1930 trouxeram ventos de mudança, ou pelo menos foi o que se viu na superfície. A instabilidade política em Cuba, com presidentes entrando e saindo como figurantes em um teatro de revista, deixou claro para Washington que era a hora de atualizar os termos do jogo. Assim, em 9 de junho de 1934, entrou em vigor o novo Tratado de Relações Cubano-Americano, assinado 2 dias antes na capital americana, sob aplausos diplomáticos e sorrisos de fachada. O documento, apresentado como um ajuste amigável, revogava a Emenda Platt, mas não sem antes garantir que Guantánamo permaneceria onde sempre esteve, nas mãos dos Estados Unidos. A grande novidade? Uma cláusula de não intervenção, parte da política de boa vizinhança de Roosevelt, que prometia, pelo menos no papel, respeitar a soberania cubana. Claro, a realidade era mais matizada. Para Roosevelt, o tratado era uma jogada de mestre, eliminava a obrigação legal de intervir, mas mantinha as portas escancaradas para quando fosse necessário. Enquanto isso, no Congresso americano, muitos ainda coçavam a cabeça, preocupados com a segurança dos interesses yankees no Caribe. A verdade é que, para Washington, o acordo era menos sobre generosidade e mais sobre flexibilidade, uma forma de ajustar a política externa sem perder o controle. E Cuba? Bem, Cuba seguia seu curso, com uma sucessão de presidentes que mais pareciam bonecos de ventríloco. Mendieta durou até dezembro de 1935. Depois veio um interlúdio de 6 meses de governos provisórios, seguido por José Agripino Barnet, que mal teve tempo de aquecer a cadeira presidencial. Miguel Mariano Gomes assumiu em maio de 1936, mas até dezembro do mesmo ano já estava fora. Só então chegou Federico Laredo Bru, que ao menos conseguiu se manter no poder por quase 4 anos, até outubro de 1940.
Mas todos sabiam quem realmente puxava os fios: Fulgêncio Batista, o homem que, sem nunca ocupar oficialmente a presidência naquela década, governava Cuba como um maestro regendo uma orquestra desajeitada. Não que ele fosse um ditador no sentido clássico, pelo menos não ainda. Em 1938, The New York Times o chamou, com certa elegância, de a figura política mais proeminente de seu país, um eufemismo para quem, como chefe do Estado-Maior, decidia tudo o que importava. Batista não precisava de títulos pomposos. Bastava que os presidentes de plantão, todos eles, sem exceção, dançassem conforme a música que ele escolhia. E havia, sim, algumas notas dissonantes. Em 1936, por exemplo, Batista tentou implementar um sistema de escolas rurais administrado pelo Exército. Gomes, o presidente da vez, vetou a ideia e pagou caro por isso. Pouco depois, circunstâncias políticas o tiraram do cargo, substituído por Bru. O episódio mostrava que, embora Batista não tivesse controle absoluto, seus adversários aprendiam rápido. Cruzar seu caminho era um jogo perigoso. Mas não se pode dizer que nada mudava. Entre 1934 e 1940, Cuba tentou, a seu modo, se reinventar. Bru, com o aval de Batista, lançou políticas que, no papel, pareciam progressistas. Em 1935, as mulheres finalmente ganharam o direito ao voto. Em 1937, começou a tomar forma o Plano Trienal, um ambicioso projeto para modernizar a economia cubana, quebrando o monopólio dos latifúndios açucareiros, herança colonial que mantinha a ilha refém dos humores do mercado internacional. A ideia era redistribuir terras, incentivar pequenos produtores e, quem sabe, reduzir a dependência do açúcar, cujo preço, após o crash de 1929, havia deixado Cuba à beira do colapso. Havia até um toque de nacionalismo econômico, a lei dos 50%, que obrigava as usinas a empregar pelo menos metade de sua mão de obra com cubanos natos, uma maneira de frear a imigração massiva de haitianos e jamaicanos, que havia quadruplicado a população da ilha desde os anos 1910. E, para completar, um novo sistema bancário nacional foi criado supostamente para financiar os pequenos agricultores, aqueles que teoricamente fariam Cuba menos vulnerável às crises globais. Mas a pergunta que ficava no ar era: tudo isso era suficiente? Para muitos cubanos, as reformas de Batista, ou melhor, as reformas sob Batista, eram lentas demais, superficiais demais. A Constituição de 1901, imposta pelos americanos e cheia de brechas para intervenções estrangeiras, ainda rege ao país. E embora o Plano Trienal soasse revolucionário no discurso, sua implementação esbarrava na realidade. Os grandes latifundiários, muitos deles ligados a interesses americanos, não iam entregar suas terras sem luta. A promessa de uma Cuba mais justa e independente ainda era isso, uma promessa. Enquanto isso, Batista seguia seu jogo, equilibrando-se entre a imagem de modernizador e a prática de um poder que, cada vez mais, dispensava disfarces. Afinal, em um país onde a última palavra sempre viera de fora, quem melhor para ditá-la do que aquele que já sabia, há muito, como ouvi-la? Eis que, em meio ao turbilhão de promessas e contradições, Cuba se viu diante de uma oportunidade rara, a chance de redigir não apenas leis, mas um futuro. A Constituição de 1940 não nasceu por acaso. Foi forjada nas mesas de debate onde sonhadores e pragmáticos se encontraram, onde a utopia se disfarçou de artigo jurídico e onde, pela primeira vez em décadas, o povo cubano pôde vislumbrar um Estado que ao menos no papel lhe pertencia. Progressista? Sem dúvida. Revolucionária? Para os padrões da época, quase escandalosa. Garantia de direitos trabalhistas, reforma agrária incipiente, educação e saúde como prioridades. Era o tipo de documento que faziam os poderosos suarem frio e os oprimidos respirarem fundo, como se o ar de repente fosse menos pesado. Mas aqui está o paradoxo. O homem que assinou essa carta de intenções era o mesmo que anos antes havia aprendido a arte da sobrevivência política nas sombras do quartel. Fulgêncio Batista, o sargento ambicioso, agora presidente eleito, dançava entre dois mundos. De um lado, a aliança com os comunistas, sim, aqueles mesmos que mais tarde seriam pintados como o demônio da Guerra Fria, não era mera estratégia eleitoral. Era um pacto de conveniência, mas também de convicção. Os sindicatos, antes esmagados, ganhavam voz. Lázaro Penha, nome que ecoaria nas décadas seguintes, assumia a Confederação dos Trabalhadores de Cuba não como um fantoche, mas como peça-chave de um tabuleiro onde Batista movia peões e torres com igual destreza. Cartas trocadas entre o Palácio Presidencial e a liderança comunista revelam um tom quase fraternal. Meu caro amigo, com a maior consideração.
Frases que soam irônicas hoje, mas que naqueles anos selavam uma trégua entre revolução e ordem. E então veio a guerra. Não a guerra declarada nas ruas de Havana, mas aquela que do outro lado do Atlântico redefinia fronteiras e lealdades. Batista, sempre atento ao vento que soprava de Washington, soube ler os sinais. Expulsou diplomatas alemães e italianos com um gesto teatral, como quem joga as cartas na mesa. Cuba não seria refúgio de fascistas. Mais do que isso, ofereceu-se como aliado incondicional dos Estados Unidos, chegando ao ponto de propor, com um misto de audácia e ingenuidade, uma invasão conjunta à Espanha de Franco. O plano, é claro, nunca saiu do papel, mas a mensagem foi clara. Na geopolítica, Batista escolhera seu lado. E não era o dos perdedores. Mas enquanto o mundo ardia, em Cuba a chama da mudança parecia arder baixo. O Plano Trienal, aquelas reformas tão celebradas, esbarrava na mesma realidade que sempre havia frustrado os sonhos da ilha. A corrupção não era um acidente de percurso, era o próprio asfalto. Batista, o homem que flertara com o socialismo nos discursos, governava com a mesma mão que apertava os botões do poder tradicional, e que, quando necessário, fechava os olhos para os esquemas que mantinham a máquina funcionando. Os trabalhadores ganhavam direitos, mas os latifundiários seguiam intocáveis. As escolas eram construídas, mas os contratos para suas obras alimentavam fortunas privadas. Era o progresso com ressalvas, a justiça social com cláusulas de exceção. E assim, entre luzes e sombras, Batista consolidava seu legado ambíguo. O presidente que flertou com a esquerda sem jamais abraçá-la de fato. O reformista que dependia dos mesmos vícios que prometia combater. Um homem que, ao final de seu primeiro mandato, deixaria para trás uma Cuba mais complexa, e uma pergunta que ecoaria por décadas. Até onde vai a revolução de um homem que sabe, acima de tudo, quando parar? Mas a guerra não era apenas um palco para gestos diplomáticos, era um teste de lealdade e uma oportunidade de reforçar alianças. Batista, com seu faro político aguçado, soube capitalizar o momento. Quando o Japão atacou Pearl Harbor em dezembro de 1941, arrastando os Estados Unidos para o conflito, Cuba não hesitou. Foi um dos primeiros países a declarar guerra ao eixo, apenas 2 dias depois do ataque. Não era mera solidariedade retórica. Era um cálculo estratégico. Ao se alinhar incondicionalmente aos Estados Unidos, Batista garantia não só o fluxo de recursos e apoio militar, mas também uma posição privilegiada no tabuleiro geopolítico do pós-guerra. E mais do que isso, transformava Cuba em um bastião antissubmarino no Caribe, uma peça-chave na defesa das rotas marítimas que alimentavam a máquina de guerra aliada. Os U-boats alemães, aqueles lobos de aço que assombravam o Atlântico, não pouparam as águas caribenhas. Entre 1942 e 1943, o Kriegsmarine intensificou seus ataques na região, afundando navios mercantes e petroleiros com uma precisão letal. Mas Batista não assistiria passivo ao cerco. Com uma marinha modesta porém determinada, Cuba entrou na batalha. Patrulhas conjunta com os Estados Unidos, vigilância aérea a partir de bases compartilhadas com o México, e uma cooperação tão estreita que até os céus do Golfo se tornaram uma fortaleza aliada. O ápice desse esforço veio em maio de 1943, quando a marinheira cubana, em uma operação ousada, enviou o U-176 ao fundo do mar. Um golpe simbólico, mas que provou que até as nações menores podiam mudar o curso da história com coragem e estratégia. E enquanto os canhões ecoavam no horizonte em Havana, Batista orquestrava outro tipo de manobra. A Constituição de 1940, que ele mesmo ajudara a redigir, lhe vedava a reeleição imediata. Mas o poder, uma vez provado, não se abandona sem luta. Em 1944, com a guerra já inclinando a balança para os aliados, ele preparou o terreno para seu sucessor, Carlos Saladrigas Zayas, um homem de sua confiança, ex-primeiro-ministro e embaixador em Londres, figura que encarnava a continuidade de seu projeto. A coligação democrático-socialista apostou todas as fichas nele, mas esbarrou em um obstáculo chamado Ramon Grau San Martín, o mesmo Grau que uma década antes havia sido derrubado por Batista em seu primeiro golpe. Desta vez, porém, Grau não vinha sozinho. Trazia consigo o descontentamento de uma Cuba cansada de promessas não cumpridas, de impostos de guerra que sufocavam os mais pobres, de uma elite que enriquecia enquanto o povo apertava o cinto. As urnas falaram alto em 1º de junho de 1944. Grau venceu com mais de 1 milhão de votos, uma vitória esmagadora que não deixava margem para contestações. Saladrigas, o candidato do establishment, foi varrido pela maré popular. Batista pela primeira vez viu seu plano desmoronar.
Mas se havia algo que ele dominava era a arte de transformar derrotas em oportunidades. Antes de deixar o palácio presidencial, assegurou que sua facção mantivesse o controle do Congresso, um movimento que anos depois, se revelaria um veneno lento para a democracia cubana. E como um mágico que desaparece no momento certo, anunciou sua aposentadoria política. Ou quase. Porque Batista não era homem de se aposentar de verdade. Em julho de 1944, com a mala cheia de dólares acumulados em anos de governo, e de esquemas menos transparentes, embarcou para os Estados Unidos. Daytona Beach, com suas praias douradas, seria seu primeiro refúgio. Depois Nova York, onde se instalou no luxuoso Waldorf Astoria, frequentando os mesmos círculos que antes cortejava como presidente. Mas a distância não apagava sua ambição. Em 1948, sem sequer pisar em Cuba, foi eleito senador, um sinal de que sua influência ainda pulsava na ilha. Fundou o Partido de Ação Unificada, uma tentativa frustrada de voltar ao centro do poder, mas o verdadeiro golpe de teatro viria depois. Aquela eleição de 1948, a última livre que Cuba veria em décadas, foi seu ensaio geral para o retorno triunfal. Enquanto isso, sua vida pessoal era um romance digno de folhetim. Elisa, sua esposa por quase 20 anos, havia suportado infidelidades em série com uma paciência que beirava o masoquismo. Mas em 1944, Batista decidiu que era a hora de virar a página. Sem aviso prévio, anunciou o divórcio, deixando Elisa e os 3 filhos atordoados com a notícia. O motivo? Marta Fernandes Miranda, uma jovem de 20 anos que, segundo a lenda, cruzara seu caminho de bicicleta em Havana, derrubada pelo carro presidencial. O acaso ou a sorte de Batista quis que ela se tornasse sua obsessão. Em novembro de 1945, menos de um ano após o divórcio, eles se casaram. Marta, 3 décadas mais jovem, seria sua companheira nos anos turbulentos que viriam, e juntos teriam 5 filhos: Jorge, Roberto, Carlos Manuel, Fulgêncio Rubem e Marta Maria. A história, porém, não se escreve apenas com romances e exílios dourados. Enquanto Batista desfrutava da alta sociedade nova-iorquina em Cuba, o legado de seu governo começava a apodrecer. Grau, o presidente eleito pelo povo, herdara um país fraturado, uma economia dependente, instituições corroídas pela corrupção e uma sociedade dividida entre os que sonhavam com mudança e os que temiam perdê-la. E no meio desse campo minado, um homem observava tudo de longe, aguardando o momento certo para voltar. Porque Batista, como um fantasma que se recusa a deixar o palco, ainda tinha um último ato a representar. O verdadeiro veneno se espalhou como uma mancha de óleo sobre as águas cristalinas da nação. A corrupção não era mais um defeito do sistema, era o sistema em si. Os generais que juravam lealdade a Batista enriqueciam com propinas de empresários norte-americanos, enquanto policiais vendiam proteção a mafiosos que transformavam Havana em um cassino gigante sob o sol caribenho. Os ministros, esses titãs de luxo, assinavam contratos que beneficiavam multinacionais em troca de maletas cheias de dólares, o mesmo dinheiro que deveria pavimentar estradas ou construir escolas, mas que acabava em contas secretas na Suíça ou em mansões em Miami. E o povo? O povo assistia com os olhos secos de tanto ver a mesma peça se repetir, década após década. Mas desta vez havia algo diferente no ar. Não era apenas a fome que apertava os estômagos dos guajiros nos canaviais, nem o desespero dos operários que viam seus salários serem devorados pela inflação enquanto os Yumas, os americanos, fatavam com os lucros do açúcar e do níquel. Era raiva. Uma raiva que fermentava nas universidades, onde jovens como Fidel Castro, já então um advogado de discurso inflamado, ouviram Eduardo Chibás gritar contra a podridão até o dia em que, em 1951, o líder do Partido Ortodoxo colocou uma bala no próprio peito, ao vivo no rádio, para provar que suas denúncias não eram mentira. Aqui não se suicida um homem, suicida-se um povo. Ecoava sua voz, e o tiro ressoou como um sinal. Batista, é claro, não se comoveu. Para ele, Chibás era apenas mais um idealista ingênuo, um obstáculo a ser removido do caminho. Afinal, o ditador já havia aprendido que a história não é escrita por poetas ou mártires, mas por aqueles que controlam as armas e os bancos. E ele controlava ambos. Seu segundo governo, iniciado com o golpe de 1952, não era uma volta ao passado. Era uma distorção grotesca do que Cuba poderia ter sido. Os anos dourados de Grau e Priu, com suas eleições relativamente limpas e suas tentativas de reforma, pareciam agora um sonho distante, uma ilusão de progresso que se desfez como fumaça.
Batista não governava para o futuro, governava para si mesmo, para seus generais, para os gangsters de Las Vegas que transformavam Havana em um paraíso do crime organizado, onde o Tropicana brilhava enquanto crianças dormiam em barracos de lata. E então, como um relâmpago cortando a noite, veio o ataque ao quartel Moncada. Julho de 1953. Um grupo de jovens mal armados, liderados por aquele mesmo advogado de Santiago de Cuba, tentou tomar a fortaleza que simbolizava o poder de Batista. Falharam. Foram massacrados, torturados, humilhados. Mas algo mudou naquele dia. Porque quando Fidel, preso e levado a julgamento, transformou sua própria defesa em um manifesto, a história me absolverá, ele não estava apenas se justificando. Estava plantando uma semente. E sementes, como Batista logo descobriria, têm o hábito de brotar mesmo no solo mais árido. Enquanto isso, nos salões do Hotel Nacional, entre taças de mojito e risadas de diplomatas americanos, o ditador brincava de ser um estadista. Assinava decretos que beneficiavam a United Fruit Company, enquanto seus espiões infiltravam sindicatos e universidades. A oposição era esmagada com uma eficácia brutal. Jornalistas desapareciam, estudantes eram espancados, e qualquer voz que ousasse desafiar o regime era silenciada com um tiro na nuca ou um acidente conveniente. Mas por trás da fachada de estabilidade, Cuba apodrecia. A economia, dependente demais do açúcar e dos caprichos de Washington, oscila entre falsos bons e crises cada vez mais profundas. Os braceiros que cortam cana ganham miséria, enquanto os latifundiários e os mafiosi nadam em riqueza. E a cada dia, a ilha se torna um barril de pólvora, pronto para explodir. Batista, cego por sua própria arrogância, não via, ou não queria ver, que o tempo das ditaduras bonachonas, da corrupção aceita como custo de fazer negócios, estava acabando. O mundo havia mudado. Na América Latina, os ventos da revolução sopravam forte. A Guatemala de Arbenz, derrubada pela CIA em 1954, era um aviso do que acontecia quando se desafiava os interesses de Washington, mas também um exemplo de que a resistência era possível. E em Cuba, onde a memória de Martí ainda ardia nos corações, onde os escravos haviam se rebelado em Lademajagua e os operários grevistas haviam enfrentado balas em 1933, a paciência do povo tinha limites. O ditador, porém, seguia confiante. Afinal, ele tinha os Estados Unidos ao seu lado, ou assim acreditava. Os americanos, é verdade, fechavam os olhos para seus excessos, desde que os negócios seguissem fluindo e o comunismo fosse mantido longe das praias cubanas. Mas Batista não entendia que para Washington, ele era apenas mais um peão descartável. Um peão que, em sua ganância, estava cavando a própria cova. Porque quando a revolução finalmente chegasse, e ela chegaria, não seria apenas contra um homem. Seria contra tudo que ele representava, a traição dos ideais de 1933, a venda da soberania cubana, a humilhação de um povo que, por demasiado tempo, havia sido tratado como mercadoria. E enquanto o relógio avançava, inexorável, rumo a 1959, Batista seguia dançando. Dançando sobre um vulcão. E a podridão não parava por aí. Ela descia, como um veneno, até os últimos escalões do poder, dos funcionários municipais aos policiais de rua, tantos deles ávidos por uma propina, um suborno, um detalhe que transformasse a justiça em mercadoria. Porque quando a corrupção se torna o ar que uma sociedade respira, ela não apenas envenena as instituições, ela acende a revolta. E em Cuba, o fogo já estava prestes a consumir tudo. Era uma simbiose perversa. De um lado, a máfia americana. Os Lucianos, os Lansky e os traficantes, homens que haviam transformado o crime em um império durante a lei seca e agora buscavam novos horizontes. Do outro, um ditador que, em seu exílio nos anos 1940, já havia feito promessas suculentas aos chefões em hotéis de Nova York. Se eu voltar, vocês terão Cuba, teria sussurrado Batista, enquanto os copos de uísque tilintavam e os cigarros queimavam entre dedos engravatados. E ele cumpriu. Quando reassumiu o poder em 1952 não por eleições, mas pela força bruta de um golpe, abriu as portas do país como um anfitrião generoso. Bem-vindos ao paraíso, disse, enquanto Havana se transformava no bordel mais glamouroso do Caribe, um refúgio onde o dinheiro sujo dos Estados Unidos podia fluir livremente, longe dos olhares incômodos do FBI. Os números eram obscenos. O Hotel Riviera, com seus 21 andares e 383 quartos, era o reino de Lansky, o contador da máfia, que gerenciava os cassinos como um diretor de orquestra, extraindo milhões enquanto Batista embolsava sua parte, entre 10% e 30% de cada aposta, depositados discretamente em contas suíças.
O Hotel Capri? Propriedade de traficante, onde o jogo e a cocaína circulavam tão livremente quanto os coquetéis. E as casas de prostituição? Mais de 200, muitas delas administradas pelos mesmos homens que à noite jantavam com ministros e de manhã compravam juízes. Era um sistema tão bem oleado que até a lei se curvava. Isenções fiscais para os donos de cassinos? Claro. Proteção policial para os traficantes? Sem problema. Afinal, quando o próprio presidente é sócio dos criminosos, a justiça vira uma piada de mau gosto. Mas toda farra tem seu preço. E o de Batista foi a fúria de um povo que, enquanto ele e seus comparsas se afogavam em champanhe e dólares, afundava na miséria. Porque a Cuba real não era a dos salões luxuosos do Hotel Nacional, onde Lansky e seus capangas decidiam o destino do país entre risadas e apostas. Era a Cuba dos canaviais, onde camponeses trabalhavam até o osso por salários de fome. Era a Cuba das favelas de Havana, onde mães enterravam filhos mortos por falta de médicos, enquanto os hospitais públicos apodreciam e os médicos particulares atendiam apenas aos que podiam pagar, em dólares, claro. E foi nesse caldo de desespero que nasceu a revolta. Em 26 de julho de 1953, um jovem advogado chamado Fidel Castro, acompanhado por 136 homens determinados a morrer antes que viverem de joelhos, atacou o quartel Moncada. O assalto falhou. Muitos morreram. Castro foi preso, julgado e condenado, mas no tribunal, transformou sua defesa em um manifesto. A história me absolverá, declarou, enquanto o regime achava que o havia silenciado. Engano. Aquela era faísca. Quando Castro voltou, em 1956, depois de treinar na clandestinidade do México, não veio como político. Veio como comandante de uma guerra. E a Sierra Maestra, aquelas montanhas que Batista tanto amava, afinal, eram de sua terra natal, tornaram-se o berço da insurgência. De lá, os barbudos desciam como sombras atacando postos militares, queimando plantações de cana dos latifundiários aliados do regime, distribuindo terras aos camponeses. A cada vitória, mais homens se juntavam a eles. A cada derrota de Batista, mais o povo percebia: a hora da mudança havia chegado. Porque uma revolução não se faz apenas com armas. Faz-se quando um sistema apodrece até não aguentar mais seu próprio peso. E em 1958, o peso de Batista, seu ouro, seus cassinos, seus acertos com a máfia, suas mentiras, estava prestes a desabar sobre ele. Enquanto isso, nas montanhas, um homem com um charuto e um sonho preparava o golpe final. Batista, porém, não se contentou em ver seu poder escorrer entre os dedos como areia. Em um ato de desespero que só acelerou sua queda, ele criou a temida Polícia Secreta, uma máquina de repressão que, em vez de restaurar a ordem, só aprofundou o ódio do povo. Os melhores oficiais do exército, aqueles que poderiam ter contido a maré revolucionária, foram purgados em 1956, vítimas de sua própria paranoia. Homens brilhantes, estrategistas natos, foram afastados ou eliminados, deixando as forças armadas cubanas sem liderança competente para enfrentar a guerrilha. E assim, sem querer, Batista presenteou Castro com sua maior vantagem, um exército enfraquecido, desmoralizado e cheio de traidores potenciais. As prisões em massa começaram. Interrogações sob tortura. Execuções sumárias. O mesmo homem que 20 anos antes havia se erguido como um defensor da justiça, discursando contra a violência estatal no enterro do sargento Hernandes Y. Rodrigues, agora ordenava atrocidades que fariam corar até os algozes mais endurecidos. Mais de 20 mil cubanos perderam a vida nas mãos de seu regime entre 1952 e 1958. Cada corpo enterrado em valas comuns, cada família destruída, era mais um tijolo na muralha de revolta que se ergueria contra ele. E enquanto Batista afundava nas trevas, Castro brilhava. Porque uma revolução não vence só com balas, vence quando o povo escolhe de que lado está. E em 1958, o povo já havia decidido. A Operação Verano foi sua última cartada. 12 mil soldados treinados e armados, enviados para esmagar os rebeldes nas serras. Do alto parecia impossível falhar. Mas Castro e seus homens não lutavam como um exército convencional, eles lutavam como sombras. Minas terrestres explodindo sob os pés dos soldados. Emboscadas em passagens estreitas, onde a vantagem do terreno aniquilava qualquer superioridade numérica. 6 semanas de combate, e o que deveria ser um massacre virou um desastre. Centenas de baixas do lado governista, enquanto os rebeldes perderam menos de 30 homens. Uma vitória tão esmagadora que não foi apenas militar, foi psicológica. A partir daquele momento, o mito da invencibilidade de Batista ruía.
e o de Castro crescia como um incêndio em campo seco. Enquanto isso, em Washington, o jogo político se tornava insustentável. Eisenhower, pressionado por seus próprios assessores, não podia mais ignorar a podridão do regime cubano. Os relatórios do embaixador Arlen Smith eram claros: Batista não era mais um aliado confiável, mas um fardo. Em março de 1958, os Estados Unidos cortaram o envio de armas, aviões e até napalm, justamente quando Castro mais avançava. Um golpe estratégico. Um sinal de que, desta vez, a história não estaria do lado dos tiranos. Batista, cego pelo orgulho, ainda tentou se agarrar ao poder com eleições fraudulentas em novembro. Seu candidato, Andrés Rivero Agüero, venceu com 70% dos votos, em uma eleição onde menos de 30% do eleitorado compareceu. Uma farsa tão óbvia que até seus últimos apoiadores internacionais viraram as costas. O povo, que já não acreditava em urnas, agora só acreditava em uma coisa: a revolução. E ela estava às portas. A farsa eleitoral de Batista não enganou ninguém, nem mesmo seus antigos aliados. Os Estados Unidos, sob Eisenhower, observavam com desdém a vitória de Rivero Agüero. O embaixador Smith, em uma conversa franca com o ditador, deixou claro: Washington não tinha mais confiança nele. Era a hora de sair. Batista hesitou, mas os fatos no chão falavam mais alto que suas ilusões de poder. Enquanto o regime se desmoronava, um nome ecoava nas montanhas e nas cidades: Che Guevara. Com uma estratégia audaciosa e tropas mal equipadas, o argentino e seus rebeldes do movimento 26 de julho tomaram Las Vilas, o coração de Cuba. Eram 10 soldados de Batista para cada guerrilheiro, mas a moral do exército desabava. Em 28 de dezembro, Santa Clara caiu. Não foi uma batalha, foi um sinal. O exército, cansado de lutar por um governo podre, começou a se render. Fidel Castro e seus homens avançavam rumo a Havana. Batista, em seu último baile de máscaras na virada do ano, já sabia: o jogo havia terminado. Às 3 horas da madrugada de 1º de janeiro de 1959, enquanto o povo cubano acordava para um novo amanhecer, ele fugia. Não como um líder, mas como um ladrão com malas cheias de dinheiro roubado, rumo à República Dominicana. Centenas de milhões de dólares, saques de um país que ele havia sugado até os ossos. Enquanto Batista se refugiava no exílio, Guevara e suas tropas entraram triunfantes em Havana. Em Washington, o choque. A revolução não era apenas contra a ditadura, mas contra o sistema que a sustentava. Castro, agora primeiro-ministro, não era um líder comum. Era o símbolo de uma Cuba que se recusava a ser colônia. Em meses, as nacionalizações começaram. Terras, indústrias, bancos, tudo sob controle do Estado. E claro, os ativos americanos não foram poupados. A resposta de Washington veio rápida. Eisenhower e depois Kennedy tentaram esmagar o que chamavam de ameaça comunista. A invasão da Baía dos Porcos, em 1961, foi um fiasco. A crise dos mísseis no ano seguinte quase levou o mundo à guerra. Cuba se tornou o palco mais perigoso da Guerra Fria e Batista, o fantasma de um passado que os Estados Unidos não conseguiam esquecer. Enquanto isso, o agitador vivia em um exílio dourado. Primeira parada: Portugal, onde escreveu livros patéticos tentando justificar seu governo. Cuba traída, o crescimento e a decadência da República Cubana. Hipocrisia pura de um homem que traíra seu próprio povo. Depois, a Espanha de Franco, onde desfrutou da vida em Marbella, cercado de luxo, enquanto Cuba sofria sob o bloqueio americano. Mas Batista nunca deixou de ser um alvo. Castro, paranoico, ordenou sua morte. Em 1973, aos 72 anos, ele morreu de um ataque cardíaco, 2 dias antes de um suposto atentado. Um fim anticlimático para um homem que governou com sangue e fogo. Fulgêncio Batista foi um enigma de contradições, um ditador que os Estados Unidos apoiaram até não poderem mais, um tirano que se aliou à máfia enquanto vendia Cuba como um paraíso capitalista. Seu legado? Um país dividido, uma revolução que mudaria a história. E a prova de que, quando um povo decide se levantar, nem mesmo os mais poderosos podem detê-lo. Havana não era apenas o Las Vegas do Caribe, era o palco de um jogo sujo onde a máfia ditava as regras e Batista, o croupier complacente. Os Estados Unidos fecharam os olhos enquanto o dinheiro fluía e os cassinos brilhavam, mas por trás das luzes neon, um sistema podre se alimentava da miséria de um povo. E o mais irônico, Batista não começou assim. Nos anos 1930, ele não era o tirano sanguinário que a história pintaria décadas depois. Era um militar astuto, sim, mas com um cálculo frio, preferia manipular os bastidores a assumir o peso e o ódio de uma ditadura aberta.
Em 1940, quando finalmente tomou a presidência, até cumpriu as formalidades. Em 1944, entregou o cargo como mandava a Constituição que ele mesmo ajudara a redigir. Sim, aquela Constituição cubana, um documento tão progressista para a época que até hoje surpreende direitos trabalhistas, reformas agrárias, até a promessa de inclusão dos comunistas no jogo político. Um detalhe inconveniente para quem prefere reduzir Batista a um vilão de cartaz. Mas aqui está a armadilha da história: o poder não se abandona por nobreza. Ele se larga quando ainda se acredita poder recuperá-lo. E Batista, como todo homem que prova do veneno da autoridade, não resistiu à tentação de um segundo gole. Quando voltou ao poder em 1952, desta vez sem eleição, sem fachada democrática, o homem que outrora flertara com reformas sociais se transformou no algoz que a Revolução de Castro usaria como justificativa. A corrupção que antes era um meio tornou-se um fim, centenas de milhões desviados, um exército de informantes, torturas que mancharam até os porões do Palácio Presidencial. É a velha lição que o poder ensina a quem ousa brincar com ele: nenhum ditador nasce monstro. Ele se faz escolha por escolha, enquanto o mundo assiste e muitas vezes aplaudir. Batista foi o espelho de sua época, um homem que poderia ter sido um reformador, mas preferiu ser um rei. E reis, como ele descobriria tarde demais, sempre caem. A questão não é se ele mudou entre os anos 1930 e 1950, mas porque o mundo permitiu que ele se tornasse o que se tornou. A resposta? Porque no fundo, conveniência sempre supera a moral, até o dia em que a conta chega. E em Cuba, ela chegou com balas, barbudos e uma bandeira vermelha.